Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. De Jesus. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos meditarmos a cada dia a palavra do Senhor. Nesta sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo do 11 ao 26. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá, ver se encontrava algum figo. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditais que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 29 de maio, sexta-feira. No Evangelho de hoje, Jesus entra em Jerusalém, observa o templo e no dia seguinte realiza 2 gestos fortes e profundos. Amaldiçoa a figueira sem frutos e expulsa os vendedores do templo. Caríssimos irmãos, a figueira cheia de folhas, mas sem frutos, representa a vida que possui aparência religiosa, mas não produz frutos de conversão, caridade, santidade de vida, testemunho cristão. Deus não procura apenas sinais exteriores de fé. Ele deseja um coração verdadeiramente convertido. Quantas vezes também nós, deixando de praticar as obras com sinceridade de coração, mas costumamos dizer palavras piedosas e praticar costumes cristãos, mas permanecer distantes de uma vida realmente transformada pelo Evangelho. Jesus também purifica o templo dizendo: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus Cristo, nosso Senhor, denuncia uma religião corrompida pelo interesse, pela superficialidade e pela falta de referência. O templo era o lugar da presença de Deus, mas havia sido transformado em um lugar de comércio. Muitas vezes nós fazemos também
o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, local de comércio. E isso Jesus não aceita, não permite. Ele quer nos por inteiro. Por isso esta palavra nos convida a perguntar: como está o templo do meu coração? Há espaço para Deus? Minha alma é lugar de oração, de silêncio, de perdão e de caridade? Jesus fala da força da fé e da oração. É também uma parte tocante deste evangelho. Tudo que perdirdes na oração, acreditai que já o recebeste. Não se trata de uma fé mágica, de um truque, mas da confiança filial naquele que sabe o que é melhor para nós. A verdadeira oração nasce de um coração unido à vontade de Deus, um coração em comunhão com o Senhor. Mas Jesus acrescenta algo que é fundamental. Quando estiverdes rezando, perdoai. Aqui está uma condição indispensável da vida cristã. Meus irmãos, nós sabemos que o verdadeiro perdão, aquele perdão que liberta, que realmente é com amor, ele não é fácil. Precisa muitas vezes que a gente faça um sério exame de consciência, que a gente tenha vontade de amar verdadeiramente a Deus e ao próximo. Porque dizer palavras, fazer alguns gestos para manifestar que perdoou é simples e é fácil. Mas o verdadeiro perdão, ele liberta, ele é transformador, ele une as pessoas e nos une mais a Deus. Este é um problema de muitos casais, de muitas famílias, que vivem em constantes conflitos, mas não conseguem abrir verdadeiramente o coração para a ação transformadora do Espírito Santo e experimentar o verdadeiro perdão. Como é lindo, como é grande. Quem experimenta sabe o quanto Deus nos ama. Se não experimentarmos, a gente muitas vezes ainda mantém dúvida sobre a misericórdia infinita de Deus para conosco. Não existe comunhão verdadeira com Deus sem reconciliação com os irmãos. O coração fechado no rancor não consegue experimentar plenamente a graça divina. Hoje o Senhor nos convida a produzir frutos de santidade, a purificar o coração, a viver uma fé confiante e a praticar o perdão sincero. Peçamos à Virgem Maria, modelo de perdão e de obediência, templo vivo da presença de Deus, que nos ensine a dar frutos abundantes de fidelidade e de amor em Jesus Cristo. Divino Espírito Santo, desça sobre nós, transforme nosso coração e a nossa vida e faça de nós instrumentos de caridade e de perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar